Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Eis que nos reunimos agora em culto online. Adoramos a Deus e bendizemos o seu nome que reuniu o seu povo nesse momento, através dessa mídia social, para estarmos bendizendo o seu nome. Adoramos o Criador dos céus e da terra, adoramos a Ele em sua majestade, em sua formosura, em sua soberania sobre as nossas vidas. Adoramos o Criador dos céus e da terra. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, amado visitante que está conosco nesse momento, seja muito bem-vindo. Saiba que o Espírito Santo te separou para estarmos adorando a Deus juntos nesse culto. E é isso que faremos através dos primeiros 4 versículos do Salmo 145. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E é para isso que nós nos reunimos aqui nesse momento em culto, para adorarmos ao Senhor, a reconhecermos a soberania, reconhecermos toda a sua obra na criação dos céus e da terra, reconhecemos que Ele nos formou do pó, sabemos que viemos do pó e Ele soprou em nós alma vivente e nos formou simplesmente para adorarmos e bendizermos o seu nome. É essa a nossa função e é isso que faremos durante esse culto, onde levaremos a nossa voz em louvores, onde dobraremos os nossos joelhos em pedido de perdão, em oração, reconhecendo que Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Abriremos os nossos ouvidos, deixaremos as escamas do nosso coração caírem para recebermos a sua palavra. E tudo isso guiados pelo seu Santo Espírito. E só podemos fazer isso pelo sangue derramado de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Vamos reconhecer isso em adoração, em oração de adoração nesse momento? Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar e bendizer o seu nome, porque podemos nesse momento, através do teu Espírito Santo, reconhecer a tua soberania, a sua majestade, reconhecer que tu és o Criador dos céus e da terra. Ó Pai Celeste, nós te adoramos porque teu Filho Jesus nos deu vida e vida em abundância ao morrer por nós naquela cruz. O Criador se fez criatura para poder, naquela cruz, como Cordeiro perfeito, pagar o preço pelos nossos pecados e nos permitir novamente estarmos na tua presença. Ó Pai amado, nós te adoramos porque o teu amor por nós foi tão grande que não poupou o seu Filho unigênito, dando ele por nós naquela cruz, fazendo que todo aquele que crê em ti não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Pai Celeste, nós te agradecemos e bendizemos porque estamos aqui nessa terra, nesse momento, porque tu, Senhor, nos dá o ar que respiramos, nos dá o pulsar da nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos vem de ti, Senhor, por isso te adoramos e bendizemos o teu nome, porque tudo, Pai, depende de ti. Nós dependemos de ti e queremos, nesse momento em culto, te adorar, reconhecendo a tua soberania sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, te pedimos, dá-nos porção dobrada do teu Espírito Santo nesse momento, para que o nosso coração seja transformado e que possa abundar do teu amor. Ó Pai Celeste, nós te pedimos, Senhor, dá-nos o entendimento necessário através do teu Espírito Santo para recebermos a tua palavra. Ó Pai Celeste, desde já nós pedimos, recebe, Pai, todos os louvores que serão cantados, as orações que serão ditas, Senhor, e prepara o nosso coração para recebermos a tua palavra. Ó Pai Celeste, nós reconhecemos a tua soberania e reconhecemos fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus esteja te abençoando. Louvemos ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
Jesus comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, pra sempre aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente aqui. Boa noite, amada Igreja Jardim Guanabara. Uma honra poder participar deste culto nessa noite de domingo com os amados irmãos aqui pelas mídias digitais. Muita saudade de todos os irmãos queridos. Nós já voltamos aos cultos presenciais, graças a Deus, mas ainda não está numa situação normal. E então vamos continuar em oração, continuar tendo cuidado para que em breve nós possamos estar todos novamente juntos, cultuando ao Senhor na sua casa. Queridos, vamos agora participar do momento de contrição. O momento de contrição é um momento separado no culto em que nós confessamos nossos pecados a Deus e pedimos perdão por esses pecados. E somente Deus tem poder para perdoar pecados. Então eu quero ler com os queridos uma passagem na Bíblia Sagrada que está lá em 1 João, no capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 5 a 9. Então a passagem é 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, a palavra do Senhor é bem clara. Se nós acharmos que não temos pecado, se nós pensarmos que por praticar gestos bons, fazermos o bem de várias formas, isso nos justifica, isso nos purifica de alguma forma, estamos enganados. Não há nada que possamos fazer para que os nossos pecados sejam perdoados, nada que possamos fazer por nossos próprios meios. Só tem apenas um tem poder para perdoar pecados, o Senhor Jesus. E nós, nesse momento,
vamos estar em oração pelo perdão dos nossos pecados. O homem foi criado por Deus para glorificá-lo, mas o homem caiu, pecou, e o pecado gera uma separação entre nós e Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, fazendo um sacrifício perfeito e final. Não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício para termos os nossos pecados perdoados. Nós temos apenas que confessar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e confessar isso com nossos lábios e acreditarmos que Ele ressuscitou. E isso é suficiente para que os nossos pecados sejam perdoados e devemos confessá-los, devemos falar com Deus por meio da oração, mostrando, dizendo, confessando que nós temos pecado e pedindo a Ele o perdão, que Ele é justo e fiel para nos perdoar. Vou estar orando agora com os irmãos por esse momento de contrição. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar na Tua presença, estar falando contigo por meio da oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abriu essa possibilidade maravilhosa de conversarmos contigo, Pai, porque a oração é isso. Nós falamos, nós colocamos as nossas questões, nossas petições, nossa gratidão e ouvimos também de Ti, das mais variadas formas, o que Tu tens para cada um de nós. Então, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. E nesse momento, Pai, especial do culto, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. O Teu povo está aqui reunido, o Teu povo está assistindo a esse culto, participando desse culto. Tantas pessoas, Pai, pessoas que nós às vezes nem conhecemos, mas que estão aqui, Pai, com o coração contrito, confessando seus pecados. Nós confessamos que temos pecado, Pai. Nós não nos iludimos, sabemos que somos pecadores, mas sabemos também que temos um advogado junto a Ti, o Senhor Jesus, que tem poder para perdoar os nossos pecados. E nós ficamos muito alegres, Pai, muito agradecidos por essa maravilhosa graça, Pai, que é o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por esse perdão. Nos ajuda, Pai, a permanecermos na luz, a permanecermos fiéis à Tua palavra, a permanecermos nos Teus caminhos, a fazermos aquilo que Tu queres que façamos, Pai. Não nos deixe, Pai, fazer aquilo que não é da Tua vontade. E, por favor, Pai, fortalece a Tua igreja, Pai, nesse momento que ainda vivemos de dificuldades, de pandemia, de isolamento social, que as coisas parecem estar melhorando, mas temos que ter todo cuidado. Então, continua conosco, Pai, continua fortalecendo a Tua igreja para que nós não desfaleçamos, Pai, para que nós não desanimemos, que nós continuemos, Pai, firmes no Teu propósito, Pai, buscando fazer a Tua vontade e também buscando nos afastarmos do pecado, Pai. Sabemos que não somos perfeitos, ainda estamos aqui nesse mundo, mas temos o Senhor Jesus para perdoar os nossos pecados e temos o Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, em nós, que habita em nós, para nos mostrar aquilo que devemos fazer, Pai. Então, capacita, Pai, fortalece a cada um de nós, Pai, para que possamos fazer sempre a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Continua conosco nesse culto, Pai. Continua abençoando e fortalecendo a cada família aqui representada, que está assistindo a esse culto. Muito obrigado por Tuas bênçãos, obrigado pelo Teu amor por nós. Nós somos gratos, nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe a cada um, muitas saudades dos irmãos e que esse culto seja muito abençoado e fale profundamente ao coração de cada um. Deus abençoe. Deus que está sentado no alto e sublime trono nos dá o privilégio de cantar para Ele. E eu convido você a, junto conosco, exaltar o nome do nosso Senhor nessa canção tão maravilhosa. Que você derrame o seu coração para Ele nesse momento. Acima de todos, acima de tudo,
está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás, para sempre reinarás, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. A igreja diz: os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Chegamos agora ao momento do nosso culto, momento onde vamos celebrar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Celebramos a Deus e o adoramos porque fazemos assim com alegria. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Por isso que esse momento é um momento de júbilo, de alegria e de louvor ao nosso Deus. E para a reflexão nesse momento, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo
na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, leremos ali do versículo 1 até o versículo 5. Lerei na Nova Almeida Atualizada, diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Esta é a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, contribuir é um privilégio, é a manifestação da graça de Deus. E o contexto que nós estamos vendo aqui, no texto que acabamos de ler, é um momento em que Paulo está convocando a igreja de Corinto a continuar ofertando aos irmãos sofredores, aos cristãos de Jerusalém. Contribuir é um privilégio dos filhos de Deus, como já falamos, é um privilégio dos herdeiros. E herdeiro não faz por obrigação, herdeiro faz porque ama o pai. Por isso que contribuir é uma manifestação da graça, que só acontece de pai para filho. E por isso o filho recebe o pai e honra o pai com alegria, ofertando a si mesmo para ele. A generosidade com que nós ofertamos é um sinal dessa própria graça de Deus que alcançou o nosso coração. Porque Deus é generoso em amor para conosco, é que através da nova vida em Cristo, nós podemos ser generosos na sua obra. Assim, no versículo 1 que acabamos de entender, esta graça de ofertar, ela é concedida por Deus à igreja. Vejam isso. Então, essa é uma graça que vem do próprio Pai. Em seguida, você vai perceber que Paulo chama a coleta como um ato de graça, porque só é possível contribuir através das imerecidas bênçãos que o Pai nos concedeu. Ou seja, só podemos ofertar, meu irmão e minha irmã, porque foi Deus que nos deu. Tudo que temos e tudo que somos vem do próprio Deus e deve retornar para Ele. Agora, olhando para o Senhor Jesus, Jesus ama a todos, ama todas as pessoas e não faz distinção de nenhuma delas. Jesus ama os mais favorecidos e ama os menos favorecidos. Como a própria Bíblia vai falar, Jesus ama os pobres e os ricos. Ele ama a todos. E mesmo sendo pobres, é isso que Paulo vai ressaltar aqui, os macedônios manifestaram a graça de Deus através da sua generosa contribuição. E essa generosidade perpassa por dois caminhos. Mas veja, eu e você, como igreja, devemos perceber, e principalmente a nossa amada igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, a igreja é o único lugar no qual você não é tratado pela cor do seu cartão de crédito ou pelo limite da sua conta bancária, muito menos pela sua posição social ou condição financeira. A nossa igreja, ela não deve nunca abusar dos mais favorecidos, explorando-os por causa da sua riqueza, da sua abundância ou da sua abastança. Muito menos a igreja deve abusar dos menos favorecidos. Não, ela não pode fazer isso. Não deve explorar, por exemplo, os menos favorecidos como mão de obra num serviço da igreja ou como até mesmo moeda de troca na hora do apelo da própria oferta. Essas coisas a nossa igreja não pratica. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, a igreja é o único lugar em que menos favorecidos e mais favorecidos eles podem servir igualmente com os seus recursos, dons e talentos na missão do Evangelho. Eles se assentam, por exemplo, na mesma mesa após um mutirão na igreja para almoçar. E mais, se assentam à mesa que não faz acepção de pessoas, a mesa da ceia,
à mesa do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5, para finalizar, você vai perceber que Paulo foi surpreendido pela generosidade dos macedônios justamente neste ponto, porque eles foram além da oferta abundante dos recursos. Porque ele vai dizer, pois deram de si mesmos, primeiro ao Senhor, o que quer dizer que foi um sinal de renovação do compromisso com o próprio Deus. E depois a nós, Paulo continua, deram não somente em dinheiro, mas eles deram a própria vida como recurso em qualquer necessidade e ajuda que pudessem ofertar a própria vida, que pudessem ofertar pessoalmente ao apóstolo Paulo. Isso é graça, é contribuir, é entregar os recursos, é entregar a própria vida e o coração totalmente ao nosso Deus. Você tem as informações da nossa conta aqui, onde você pode contribuir nesse período de pandemia à distância, fazendo assim, continuando a fidelidade da sua adoração, ofertando ao Senhor, ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no alto da tela. E assim continuar contribuindo, continuar tendo esse privilégio de contribuir na obra do Senhor. Vamos assim orar por esse privilégio e agradecer a Deus, louvando com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bendito Deus, nós te amamos. Somos muito felizes porque somos herdeiros. E não fazemos qualquer coisa ao Senhor por obrigação ou por troca. Não. O Evangelho da Graça nos alcançou e somos muito gratos pela misericórdia de podermos participar da obra do teu reino. Colocamos-nos humildemente na tua presença e pedindo que o Senhor use os nossos recursos e a nossa vida como bem o Senhor quiser, para a expansão do teu reino e para que assim outras pessoas possam ser acrescentadas à tua igreja, para que outras pessoas possam conhecer o teu nome através das nossas vidas. Assim entregamos tudo e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe muito. Vamos assim continuar louvando ao Senhor. Amados, chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor por instrumentalidade do reverendo Vladimir. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez e te agradecemos pelo grande privilégio do Teu serviço, por aquilo que o Senhor nos permite, porque o Senhor também nos recebe a Tua presença e nos permite também prestar culto ao Senhor. Agora em que seremos, Senhor, edificados por Tua palavra, nós rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que aquilo que o Senhor já colocou no coração do Teu servo, para que seja dado à Tua igreja, seja recebido, Senhor, por nós, que o nosso coração se abra, que a nossa mente se ilumine e a Tua palavra seja transformadora em nossa vida. Ser servido, Senhor, continuar abençoando a Tua igreja e que a edificação por meio da Tua palavra seja sempre algo muito desejado por nós, para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para o nosso amadurecimento na fé. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor, certo de que o Senhor nos ouve, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, Senhor nosso, Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse momento de adoração, de louvor, de aprendizado da palavra, de despertamento espiritual. O culto é exatamente isso. O culto é um momento que Deus nos convida a nos colocarmos diante dele, a nos entregarmos a ele, a colocarmos o coração no altar do Senhor, a pensar a vida nos propósitos de Deus para nós e nos princípios da palavra. O culto é um momento maravilhoso. Eu quero confessar aqui a você que está nos ouvindo nessa noite, que está conectado aqui com a gente. Quero confessar a você que domingo é o dia, para mim, mais lindo da semana. É o dia que o Senhor nos fez. É o dia que nós nos alegramos, que nós nos regozijamos, que nós cantamos, vibramos diante dele, aprendemos na sua palavra, oramos, pensamos nos propósitos e nos projetos do Senhor para nós. Que coisa linda viver o dia do Senhor, domingo, na presença dele. Então você é muito bem-vindo em estar com a gente aqui
nesse culto que só a Ele é devido. A Ele, nosso Deus, Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. Estamos vindo do mês de agosto, onde nós estudamos a providência de Deus, tema que a mocidade lindamente escolheu para a nossa reflexão no agosto de Deus, aniversário da mocidade. E todas as mensagens sobre a providência, e Deus falou muito ao nosso coração ao longo de todo o mês passado, como Ele sempre fala. Todas as mensagens estão hospedadas no site da igreja, Presbiteriana do Jardim Guanabara. Então eu quero convidar você a ir ao site, baixar as mensagens, ouvi-las, refletir sobre elas, compartilhar as mensagens com quem você quiser e puder. E você vai encontrar ali não apenas as mensagens do mês passado, mas você vai encontrar todas as reflexões da igreja, todos os domingos. Já por muitos e muitos e muitos domingos a gente tem gravado as nossas mensagens. Nós temos estudado sempre um dos livros das Escrituras Sagradas no culto da manhã de forma prioritária. Então você vai ter ali no nosso site estudos sobre a carta aos Efésios, a carta aos Romanos, Colossenses, Filipenses. Para você ter uma ideia, só a Epístola aos Romanos nós estudamos durante 3 anos quase. Durante quase 3 anos a Igreja do Jardim se dobrou diante da Epístola de Paulo aos Romanos, estudando-a pedacinho por pedacinho, versículo por versículo. É um material abençoador para a sua vida, como tem sido para a minha. Eu visito o site da igreja, eu baixo as mensagens, eu as ouço de forma constante, como edifica o meu coração, e tenho certeza que edificará o seu também. Então, vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Já oramos com o reverendo Flávio, querido pastor, amado pastor, que integra com muito orgulho para nós, orgulho santo, a equipe pastoral da nossa igreja, participação dos nossos ministros, dos nossos presbíteros, que bênção. E agora vamos meditar na palavra. Eu quero convidar você que está aí na sua casa agora, conectados aqui com a gente, a abrir as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, um texto bem conhecido de todos nós. Nós vamos a ele novamente agora à noite para pensar, meditar, sermos desafiados por essa palavra e pedindo, como o reverendo Flávio pediu, que Deus nos ilumine e fale ao nosso coração. Então assim diz o texto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando nós fizemos a escala das pregações e a mim incumbiu-me a honra de ministrar nessa noite para o povo de Deus, eu orei ao Senhor e busquei, dizendo: Pai, o que eu vou abordar no domingo? Sobre o que eu vou falar para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles que vão conosco partilhar esse momento de adoração. Eu amo esse texto, eu amo esse versículo, eu já usei esse versículo em muitos momentos da minha vida, compartilhando com igrejas que eu amo, com pessoas que eu amo. Esse texto ele é desafiador. E é essa hora que a gente está vivendo mesmo, é uma hora de desafio. E a igreja está vivendo uma hora de desafio. Cada um de nós, povo de Deus, estamos vivendo pessoalmente, como família, como organismos da sociedade. Graças a Deus, a pandemia dá sinais que ela está arrefecendo. Nós temos acompanhado semana após semana os números ainda alarmantes, ainda imensos, você não tenha dúvida disso, mas já há sinais de um arrefecimento, e nós adoramos ao Senhor e bendizemos ao Senhor por isso, e rogamos que Ele assim continue a agir com misericórdia, com graça, com carinho para conosco. Mas, não obstante esse momento já dar sinais que está
nos deixando, e bendito seja Deus por isso, e que ele vai embora logo. Mas ainda os momentos são difíceis e vários desafios e várias circunstâncias nós vamos enfrentar pós-pandemia. Isso é fato. E nós precisaremos muito uns dos outros. Cada vez mais. Se há um grande ensinamento que esse momento todo nos deixa, e há vários que nós podemos refletir e pensar, eu penso que a reflexão sobre a solidariedade se impõe. O ser humano, até então, vivendo uma situação cada vez mais isolada, cada vez mais exclusivista, de repente ele é levado a estar em casa com sua família. Quantos não viviam tempo com a sua família? Ele é levado a estar com o outro que divide o mesmo espaço, né? A koinonia, o espaço da mesma casa, o oikos. E essas reflexões, elas nos levam a meditar a importância que o outro tem na nossa vida. E nós vamos precisar, com muita força, com muita união, superar os momentos que ainda atravessaremos. Mas nós vamos atravessá-los pela graça de Deus, pela bênção de Deus. Isso você não tenha dúvida. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E diante dessa perspectiva, os meus olhos se voltaram para esse texto. A carta primeira de Paulo aos Coríntios é uma carta de exortação. Paulo escreve esta primeira epístola, ele vai escrever 2 epístolas, a nascente igreja na cidade de Corinto. O seu teor é bem diferente do teor da segunda, porque nesta primeira Paulo exorta a igreja. A igreja de Corinto, não obstante o seu pouco tempo, era uma igreja que já atravessava crises, atravessava momentos muito difíceis. Havia dissensões dentro da igreja, havia divisões horrorosas dentro da igreja, partidária, havia questões sociais muito sérias, os mais abonados se esqueciam dos menos privilegiados financeiramente. Isso também era uma divisão na igreja. Havia pecados dentro da igreja. E Paulo escreve de uma forma muito dura essa primeira carta, né? Paulo amava aquela igreja. Nós temos uma visão errônea de que quem ama não admoesta, que quem ama não chama atenção. Nós temos uma visão equivocada que o amor tem que sempre aceitar, tem que sempre passar a mão por cima da cabeça. Não. Amar é exortar. Amar é chamar a atenção quando é necessário. Né? A palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama. Essa é uma reflexão importante para a gente. E Paulo vai exortar a igreja em Corinto. Ele chega a dizer nessa primeira carta: vocês querem que eu vá até aí com um chicote nas mãos? Ele estava com o coração partido porque via o pecado campeando e avançando naquela igreja. Então vale a pena a gente estudar essa primeira carta aos Coríntios com esse foco, porque muitas vezes, insisto, nós precisamos ser exortados por momentos que nós vivemos, por opções que nós fazemos, por escolhas contra o reino e contra a vontade de Deus, e é isso que o pecado é, que nós tomamos na nossa vida. Então Paulo exorta a igreja e na força do Espírito Santo de Deus deu resultado, porque a segunda carta já tem um teor específico muito diferente. Há uma especificidade de consolo, de carinho, de colo. Né? Ou seja, olha, valeu a bronca do pai, valeu a chamada do pastor, a igreja voltou para os trilhos, o povo quedou-se aos pés de Cristo e não mais sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Paulo. Não. A igreja volta e Paulo escreve dando graças a Deus pela vida de cada um daqueles irmãos. E nessa primeira carta você tem um dos textos mais lindos sobre a ressurreição. Esse capítulo 15 que nós lemos, o último verso dele,
É um capítulo para se ler de joelhos, ler-se agradecendo e bendizendo a Deus pelas coisas que ele revela a Paulo acerca da ressurreição, da eternidade, da glória que está por vir, e todos nós ansiamos e queremos estar com o Senhor para todo sempre. E ele, com o foco e com a luz da ressurreição, com a linda fala e com o cântico, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória da cruz. Que lindo isso, um hino de louvor àquele que venceu no Calvário e deixou o túmulo vazio. Paulo, sob essa luz, sob o impacto da ressurreição de Cristo e a consequente ressurreição de cada um de nós que nele crê, como ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Sob esse foco, Paulo olha para a obra do Senhor. Paulo alteia o seu olhar para a evangelização, para o alcance de vidas, para o trabalho da igreja, para a obra que nós temos diante de nós. O próprio apóstolo Paulo tinha absoluta consciência dessa responsabilidade, quando ele mesmo diz: sobre mim pesa a responsabilidade de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não fizer. As palavras do Senhor ecoavam no coração e na alma de Paulo o tempo inteiro, quando o Senhor Jesus disse: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse mandamento, essa grande comissão que é e constitui-se na última fala de Jesus aos discípulos, ou seja, a última fala do Senhor antes dele ser assunto aos céus, Atos 1, o Senhor se dirige aos seus discípulos, à sua igreja ali representada, dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. Ou seja, Paulo é uma testemunha de Jesus, foi uma testemunha de Jesus, viveu após o encontro com Cristo na estrada de Damasco, Atos 8, ele torna-se um homem com o coração em chamas pela evangelização, com a alma ardendo para ganhar vidas. A sua trajetória a partir de Damasco se constitui num plantador de igrejas, um missionário. Por onde ele ia, ele pregava, por onde ele andava, onde ele estava. Paulo é preso em Roma, fica detido naquela cidade algumas vezes. Inclusive, a última grande prisão de Paulo, antes de sua morte, acontece em Roma. E a guarda pretoriana se reveza tomando conta dele. Ele ficou preso numa casa, prisão domiciliar. E aqueles homens, ao se revezarem para cuidar de Paulo, eram evangelizados. Paulo falava do Senhor Jesus para eles. Paulo pregava o evangelho para esses homens, e muitos se converteram. Não, os exegetas e os historiadores, os pesquisadores, os comentaristas bíblicos, veem a conversão dessa guarda pretoriana quando Paulo escreve que os da casa de César vos saúdam, os irmãos da casa de César vos saúdam. Então, Paulo não parava de pregar. Paulo era um homem absolutamente usado, um instrumento de Deus. A obra do Senhor estava sob o seu foco o tempo inteiro. E é significativo que ele culmina esse capítulo 15, que é um dos mais belos textos, como eu falei, sobre a ressurreição, com foco na obra do Senhor. Ele fala sobre a vitória de Cristo, a vitória do povo de Deus, e termina e fecha esse capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Como realizar a obra do Senhor? Paulo era um obreiro,
de Deus. Como nós devemos realizar essa obra? Quais as prerrogativas, quais as necessidades, quais as marcas que esta obra traz? Como nós devemos nos situar para realizar a obra do Senhor? A primeira coisa que o texto nos ensina, eu quero refletir com você nessa noite, é que nós devemos ser firmes na obra do Senhor. Sede firmes é a primeira menção paulina, é a primeira menção do Espírito Santo, usando Paulo, quando ele fala sobre a obra. Eu e você, para realizarmos esta obra que está diante de nós, a pregação do Evangelho, a levar a igreja a todas as situações e a graça de Deus a todas as pessoas, nós devemos ser firmes. Primeira coisa. Essa firmeza, ela se espraia em algumas matizes. Eu diria que a primeira delas é a firmeza doutrinária. Nós não podemos realizar a obra do Senhor, meu irmão, minha irmã, sem conhecermos o Senhor da obra, sem termos a noção de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele deseja. Esta obra, a obra dele, importa em conhecê-lo. E aí podemos fazer uma junção maravilhosa entre a obra do Senhor e o Senhor da obra. Firmeza doutrinária. A palavra doutrina significa ensino. Para realizar a obra do Senhor, para ensinar as coisas de Deus aos outros, eu preciso primeiro aprender. Eu preciso ter firmeza no ensino das Escrituras, na palavra de Deus. Esta firmeza doutrinária necessária, embasadora de uma boa obra, de uma boa realização na seara do Mestre, eu e você temos a maior escola que nós podemos ter, que é a palavra de Deus. Calvino se referia às Escrituras Sagradas como a escola do Espírito Santo para nós. Então, para que nós realizemos esta obra, eu e você precisamos mergulhar nas Escrituras. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos decorar a Bíblia. A Bíblia tem que ser o nosso alimento diário, constante, permanente. Conhecer os seus livros, conhecer as suas passagens, conhecer o seu encadeamento, conhecer a sua teologia. Teologia, a ciência de Deus, ciência das coisas de Deus, né? Theos, Logos, ela não é, a teologia não é para meia dúzia de iluminados que se dedicam e que estudam profusamente, os doutores da lei, não. As coisas de Deus, o ensino das coisas do Senhor é para todo o seu povo. Como eu preguei no domingo passado de manhã lá na nossa igreja, quando Moisés diz, quando Josué chega até ele, e diz, olha, 2 homens profetizando, manda que eles se calem. Moisés diz, não, tomara todo o povo de Deus fosse profeta, tomara todo o povo de Deus fosse teólogo, tomara todos nós mergulhássemos nas Escrituras e conhecêssemos com firmeza, como Pedro diz, aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos, irmãos, resgatar esta firmeza doutrinária. Eu me converti, Deus me converteu, melhor dizendo, o Senhor me chamou para a sua igreja e para estar ao seu lado. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu estou com 57, então eu tenho atravessado aí, na graça dele, na presença dele, alguns anos. E eu percebo nitidamente que os antigos, os mais idosos, eles têm um arraigamento às Escrituras muito maior do que algumas gerações mais jovens. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de citar versículos do púlpito ou começar o versículo e esperar que a igreja o complete. E eu faço isso não só no jardim, a igreja sabe disso, né? Está acostumada já comigo, é igual pedir a música ao grupo de louvor, né? Aliás, deixa eu falar aqui, nossa igreja é aquinhoada com o nosso grupo de louvor. Eu sou fã desses jovens, desses corações diante do Senhor que tem nos conduzido
em adoração de uma forma maravilhosa a cada domingo, né? E eles se preparam, eles fazem a escala, ensaiam. E aí chego lá no domingo, eu peço cânticos que eles não ensaiaram, eu peço música que eles já estão acostumados, né? É coisa do pastor, vou fazer o quê? Então eu gosto de citar o versículo e esperar a igreja completar. E é sintomático, não apenas no jardim eu faço isso, mas também quando estou pregando em outras igrejas, que geralmente, quem completa o versículo, geralmente quem fala e cita as escrituras é a galera mais antiga, é a geração mais antiga, né? Mas, todavia, eu percebo hoje um ardor novamente muito grande da juventude. Eu estou feliz com isso. Eu tenho visto jovens devorarem as escrituras, se interessarem pela palavra, estudarem, quererem conhecer, comprar bons autores, ler livros que nos fazem crescer no conhecimento das escrituras. Há uma onda bendita atuando na juventude, os levando a conhecer cada vez mais e a querer conhecer cada vez mais as escrituras. Eu quero então incentivar você a ter firmeza doutrinária, conhecer a Deus, estudar as escrituras, ler a Bíblia, devorá-la, como diz o profeta, vendo a tua palavra eu a devorei, eu a engoli. É isso, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, ou seja, o tempo inteiro, né? Meditar, ruminar a palavra, engoli-la, trazê-la à mente, voltar, conhecê-la, conversar sobre ela, participar dos cultos, dos estudos, da escola dominical, anotar coisas do sermão. É isso. Nós precisamos ter firmeza, sede firmes na obra do Senhor. A segunda matiz da firmeza que eu quero colocar aqui para você hoje à noite é a firmeza de propósito. Eu tenho visto na igreja irmãos que começam muito bem, mas não terminam. Ou seja, como diz o outro, eles têm grande iniciativa, mas não têm terminativa. A palavra diz sede firmes. Firmes na obra do Senhor. A igreja dos Coríntios não só estava atravessando dificuldades internas, doutrinárias, teológicas, culticas, práticas da vida cristã, mas eles enfrentavam como todos os cristãos. No âmbito do primeiro século, aliás, a perseguição vai até o ano 313 da era cristã, eles enfrentavam perseguições a todo instante. Primeiro dos judeus, depois do Império Romano. Então tinha que ter firmeza. Firmeza de propósito. O que significa isso? Você ir até o fim naquilo que Deus está entregando a você, está dando a você. Firmeza de propósito. Olha, eu vou realizar essa obra. É a obra do Senhor, eu tenho que fazê-la. Custe o que custar. Eu vou me dedicar, eu vou me entregar, eu vou disponibilizar tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Não há limites, não há fronteiras. Eu vou ter firmeza de propósito. É esse ministério que Deus está me entregando. É isso aqui que o Senhor quer que eu faça. Então eu vou fazer. Vou dar o meu melhor. Não vou enterrar os meus talentos. Eu vou fazê-los multiplicar na presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, me dê dons. Me ajuda, me abençoa, me leva a abençoar a igreja. O que a igreja está precisando? Eu quero ser firme na obra do Senhor. Eu quero usar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa é a firmeza de propósitos que a gente precisa. Não é hora de desistir. Não é hora de arrefecer. Nunca será hora de nós desistirmos de alguma coisa na obra de Deus. Nunca é hora de nós retirarmos o time. Nunca é hora de nós pendurarmos as chuteiras. Nunca é hora de sairmos de férias. Eu cresci à sombra de um ministro que dizia isso. Ele dizia, pastor não tem férias. Eu, quando viajo com a minha família, aos domingos entro em alguma igreja e o pastor muitas vezes me vê
e me chamam, e várias vezes eu já preguei, estão de férias. Ou seja, o pastor não tem férias. Ele dizia, eu concordo inteiramente com ele, cristão não tem férias. A obra de Deus não entra em recesso. Firmes na obra do Senhor. Firmeza doutrinária, firmeza de propósito. A segunda coisa que Paulo estabelece como uma condição, como uma meta para que eu e você façamos bem a obra do Senhor, é que além de sermos firmes, nós devemos ser inabaláveis. E é interessante que essa palavra aqui, traduzida por inabaláveis, ela é muito parecida com a palavra firmeza, usada por Paulo. A diferença é tênue entre as duas, porque ser inabalável também significa ser firme, não é? Mas a diferença pequena, mas existente, é que você pode perfeitamente traduzir essa palavra aqui usada por Paulo como inabaláveis por perseverantes. Ou seja, Paulo está dizendo, na obra do Senhor, sejam firmes, sejam perseverantes. Que tem a ver com o que eu falava há pouco. Perseverar é essa ideia de você não desistir, de você ir em frente, apesar de todos os percalços, de todos os desafios. Você já viu como há irmãos que minha avó chamava fiscais de obras prontas, né? O irmão não coloca a mão no arado, não faz, não realiza, não constrói, não edifica, ele quer tudo pronto. Quer chegar na igreja, horário do culto, ter tudo pronto, bonitinho, tudo limpo, louvor maravilhoso, som sensacional, músicos exponenciais, palavra maravilhosa, mensagem edificante, assentos confortáveis. Mas vamos fazer? Vamos limpar os bancos? Vamos aprender a tocar os instrumentos? Vamos para o seminário? Vamos realizar? Vamos fazer cursos? Vamos nos colocar de forma a ser usados por Deus cada vez mais? Queridos, ser perseverante é ir em frente, é não desistir, é não ouvir a voz dos pessimistas. As Escrituras, elas trazem algumas passagens sobre perseverança que eu sou apaixonado por elas. E eu poderia ficar aqui hoje horas com você, tecendo aí várias passagens que nos exortam e nos ensinam a ser perseverantes. Eu me lembro de Bartimeu, cego, mendigo, né, filho de Timeu, que assentado à estrada, na beira da estrada que levava Jericó a Jerusalém, esmolava. Era um cego, um esmoleiro. E um dia ele ouviu um tropel, um barulho, uma agitação diferente da que ele ouvia todos os dias, quando ele se assentava ali em cima da sua capa e estendia a mão à caridade pública. E ele perguntou quem estava ali ao seu lado, dizendo, mas o que está acontecendo? Um barulho diferente, muita gente. E disseram a ele, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, aliás, quem na Judéia, em Jerusalém, naquele início da era cristã, não ouviu falar de Jesus. E ele viu naquela oportunidade o momento dele. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é um texto messiânico. Ele estava dizendo ali que ele cria que Jesus era o Messias. Tem misericórdia de mim. E a palavra diz que ele falava em alta voz. E é interessante que as pessoas que estavam ao redor de Bartimeu, ao invés de incentivarem-no, de ajudarem-no, pelo contrário, o texto bíblico diz que elas mandaram que ele se calasse, tipo assim, quem é você para interromper, chamar o mestre,
parar a sua caminhada, se olha, você é um cego, um mendigo, esfarrapado. Quem é você? E o texto diz que quanto mais as pessoas mandavam que ele se calasse, ele gritava mais alto. Olha aí, como é que é o nome disso? Perseverança. Bartimeu é um exemplo de perseverança diante das adversidades. Quantos mandam você se calar na obra de Deus? Quantos mandam a gente ficar quieto? Fale mais alto. Porque Jesus para, ouvindo aquela voz que vem ao coração do Senhor, Jesus para e diz, chamai-o. E cura Bartimeu, e a frase que Bartimeu usa é linda. Né? Quando ele vem à presença do Senhor, o texto diz que ele joga a capa, ele larga, ele lança de si a capa, como que eu não vou mais precisar dela, que Jesus vai me curar. E ele vai até o Senhor, e o Senhor diz a ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Bartimeu diz, eu quero ver-te. Há algumas, eu me emociono quando eu falo nesse texto, em algumas traduções, alguns manuscritos fidedignos trazem exatamente essa expressão. Bartimeu teria dito, eu quero ver-te. E Jesus o cura. E qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu, queridos? Jesus. O rosto do Senhor. Então não se cale. Não nos calemos, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então não vamos deixar as pedras clamar. Vamos nós clamar na obra do Senhor. Perseverança, perseverança. Josué e Calebe perseveraram. Não desistiram, apesar da fala pessimista dos outros 10, daquela pequena comissão que foi montada, representativa das tribos, lá em Cádiz Barneia. E eles voltam, os 12 voltam. Você conhece essa história? 10 dizem que não era para visitar a terra ou mesmo possuí-la, porque eles iam ser dizimados, iam ser mortos. E a terra era uma terra de gigantes, perigos enormes existiam. E Josué e Calebe dizem, olha, tudo isso é verdade, realmente é uma terra que vai dar dificuldade da gente viver nela, porque são gigantes os que habitam ali, são homens fortíssimos, mas olha, Deus nos trouxe até aqui, Deus vai nos dar a vitória. Vamos, nos levantemos, assumamos, tomemos posse da terra, porque Deus é que está mandando, Ele vai batalhar por nós. E a Bíblia diz que Josué e Calebe foram os únicos de toda aquela geração que entraram na Terra Prometida, porque eles perseveraram diante de Deus. Rapaz, eu podia ficar aqui, como eu disse, falando de muitas passagens que nos exortam a essa postura de perseverança, de ir em frente, de não desistir, apesar dos pessimistas de plantão, apesar daquelas pessoas que vão falar como aqueles 10 espias, não vai dar, a gente não vai conseguir, isso não vai... Vamos em frente! Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Sede firmes, sede inabaláveis e, finalmente, Paulo diz, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Essa é a terceira característica e última desse texto. Há muitos outros textos que traçam grandes e maravilhosas características, como essas três: firmeza, perseverança e produtividade. Mas essa, nesse texto, é a última. Paulo encerra esse versículo dizendo, então, que os irmãos, além de firmes e de perseverantes, deveriam ser na obra produtivos. A palavra abundantes aqui significa exatamente isso, produtividade, dar frutos. Paulo está dizendo, olha, deem sempre frutos na obra do Senhor. Não sejam estéreis na obra do Senhor. Deem frutos. Façam, aconteçam coisas através de vocês. Realizem. É isso que Paulo está motivando e
mostrando para a igreja que estava em Corinto e mostrando hoje para cada um de nós que a obra do Senhor impende produtividade. Como Jesus diz em João 15, o reverendo Maurício pregava domingo passado sobre João 15, maravilhosa mensagem. Jesus fala exatamente isso. O Senhor diz para nós: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todos aqueles que estão em mim, o Pai os limpa para que eles produzam mais e mais. Produzam. Nós temos de ser essa semente no mundo que produza a 30, 60 e a 100 por um. A obra de Deus prescinde disto. Nós não podemos deixar de realizar coisas, nós não podemos ser espectadores da obra do Senhor. Nós precisamos ser agentes da obra do Senhor. Nós precisamos fazer, nós precisamos realizar. Outro dia o reverendo Vinícius, morrendo de saudade, Vinícius, ainda bem que a gente consegue vê-lo, né, pelos vídeos que ele grava, saudade dele, da Michele, dos meninos, nossa, da filha querida. Vini mandou uma foto para mim, né? Ele foi pregar lá no interior do Paraná, um trabalho da Sociedade Bíblica, e tirou uma foto em frente a uma igreja de uma cidade do interior do Paraná e gravou um áudio para mim dizendo: meu pastor, meu pai, como ele belamente me chama e me emociona sempre. Ele disse: essa igreja foi fundada pelo meu avô. Meu avô fundou essa igreja. E eu me emociono novamente, porque eu percebi na voz dele a emoção, o amor, o carinho pela história do avô, pastor de ovelhas, e que foi e fundou igrejas, ou seja, produziu, deu frutos, percebe? O que a gente está fazendo, queridos irmãos, para o reino de Deus? Quais são os frutos que nós temos dado? A nossa vida é produtiva, nós realizamos coisas, nós abençoamos pessoas, que legado nós vamos deixar? Que legado nós vamos deixar? Alguns anos atrás eu tive a honra de participar de um congresso da Vinde, Visão Nacional de Evangelismo, e um dos preletores foi o cunhado do reverendo Billy Graham. Ele veio ao Brasil e falou para nós, éramos quase 5 mil pastores, ali em São Paulo, no interior de São Paulo, um local lindo, e pastores do Brasil todo, norte a sul, leste a oeste. E nós fomos lá exatamente para pensar sobre isso, o que a gente está produzindo para o reino de Deus, o que a gente está fazendo para o reino de Deus, que legado nós vamos deixar, que história nós estamos escrevendo. Eu queria que você pensasse nisso agora. E aquele preletor, numa manhã daquela semana maravilhosa, passamos juntos ali, ele olhou para a gente, aquele auditório enorme de gente, liderança do Brasil toda, e ele disse: eu queria que vocês escrevessem agora aí, uma pastinha do Congresso, lápis, caneta, os blocos, escrevam como é que vocês gostariam que as pessoas se referissem a vocês depois que vocês partissem para a glória. Ou seja, o Senhor vai chamar-nos todos a Ele, né? Graças a Deus por isso, no momento certo, na hora certa, que só Ele sabe. E quando nós formos chamados à glória, o que nós gostaríamos que as pessoas falassem de nós? Que tipo de comentário? Como é que você... Ele falou para cada um ali, como é que você gostaria que a igreja falasse de você, que a sua família falasse de você, depois que você tivesse partido? Um homem de oração, um homem generoso. Vai, escreve o que você gostaria que estivesse na sua lápide. E deu um tempo lá para nós, e eu me lembro que eu escrevi algumas coisas, como eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim. E terminado aquele tempo, ele disse: pois bem, então leiam aí agora o que vocês escreveram e vivam para que isso aconteça. Vivam para que isso aconteça.
Se você quer que as pessoas digam de você, que a sua igreja diga de você, que a sua família diga de você, poxa, meu pai foi um homem de oração, meu pastor foi um homem de oração, comece a orar. Viva aquilo que você quer que as pessoas falem de você quando Deus chamar você à presença dele. É isso, queridos, é ser produtivo. É não ficar encolhido num canto reclamando de tudo e de todos. Reclamando da vida, reclamando das circunstâncias. Para! Isso não produz, a murmuração não produz, a tristeza não produz, o abatimento não produz, a não ser doença e enfermidade. Faça, realize. Seja o semeador que saiu a semear. Mateus 13, um semeador saiu a semear. Eu me lembro quando eu preguei sobre essa parábola lá na igreja, que eu disse que o texto não diz que ele voltou. Ele está semeando. Somos nós que estamos semeando. O livro de Atos não se encerra, já reparou? Você vai lendo. Eu amo ler o livro de Atos, né? Todo mundo sabe disso. Eu leio o livro de Atos sempre. Acho maravilhoso, como toda a Bíblia. E você vai lendo e chega no capítulo 28 e cadê o capítulo 29? Não tem um fecho, não tem um encerramento. Por quê? Porque a história da igreja continua, queridos. Nós somos o Atos 29, Atos 30, Atos 31, Atos 45. São os Atos dos Apóstolos. E há um título que esse livro, escrito por Lucas, foi achado, né, manuscritos também bem relevantes e importantes, que o título não era Atos dos Apóstolos, era Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Eu gosto desse título, aliás, várias Bíblias minhas eu coloquei assim, Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Seja produtivo, sejamos produtivos. Na obra do Senhor, sejamos firmes, inabaláveis, perseverantes e sempre abundantes, sempre produtivos. O mundo espera muito de nós. O mundo precisa de nós. As pessoas precisam de nós. Nós não vamos nos furtar a esse desafio. A igreja, ao longo de toda a sua história, pouco mais de 2000 anos, tem enfrentado vários desafios. Pestes, pandemias, guerras, frieza espiritual, heresias. A igreja tem enfrentado vários desafios. A obra do Senhor tem enfrentado ao longo de toda a história muitos desafios. E ela vai avançar, porque nós, na graça e no poder do Espírito Santo, que estamos aqui agora, com os desafios enormes que temos, mas nós vamos realizar a obra do Senhor, não vamos nos furtar a isso, porque o Espírito Santo vai nos tornar cada vez mais firmes, perseverantes e abundantes, produtivos na presença de Deus. Que a nossa vida dê frutos, que nós sejamos perseverantes nas metas e nos ministérios que Deus nos entrega, e que nós sejamos firmes na doutrina e no propósito de glorificar ao nosso Deus. Vamos orar? Feche o seu olho agora. Vamos orar juntos. Pai querido, graças te damos pelo desafio que lanças diante de nós. Desafios benditos, desafios que não estamos sozinhos para vencê-los, ao contrário, repousamos na força do Senhor. Pai, a tua obra está diante de nós, a ser realizada, a ser estendida, a ser continuada, a ser ampliada. Continue a nos usar como instrumentos do teu poder, como instrumentos da tua glória, firmes, perseverantes e abundantes. É isso que te pedimos, Pai. Abençoa-nos. Abençoa agora cada um que está conectado aqui conosco, orando, que ouviu tua palavra, que cantou, que se consagrou ao Senhor, que orou a ti e agora novamente ora. Ó Deus, guarda-nos na tua presença. Dá-nos uma semana
rica de oportunidades de te servir e de atuar na tua obra. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma semana muito feliz. Vamos receber da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações e o fruto e a direção do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Que Deus dê a vocês uma excelente semana.